Então, boa noite, sejam todos bem-vindos. Antes de começar, vocês querem tirar alguma dúvida com relação à aula passada? Algum conceito, algum conteúdo que tenha ficado meio em dúvida? Algo que não ficou claro? Tudo ok? Tá. Então, vamos lá. Hoje a gente vai... Então, para a gente contextualizar, né? A aula passada a gente começou a falar de alguns conceitos básicos em ecologia. Eu sei que pode ter sido repetitivo para quem já cursou ecologia de ecossistemas, tá? Mas vale a pena relembrar. E para quem não fez, não teve contato com outros componentes de ecologia, já serve para abalizar todo mundo, deixar todo mundo no mesmo patamar, tá? Mas sempre que vocês tiverem dúvida, tiverem com problema, me procurem, vão nos livros, estudem, tá bom? Não deixa o conteúdo acumular, beleza? Hoje, então, a gente vai falar um pouquinho sobre fatores abióticos regulando os ecossistemas. A gente deu uma introdução geral sobre o que são ecossistemas na última aula, organização dentro da ecologia. Hoje a gente vai entender um pouco melhor como que esses ecossistemas estão distribuídos, ou melhor, quais são os fatores que influenciam na distribuição desses ecossistemas no globo terrestre, tá? Então a gente vai falar principalmente de fatores abióticos hoje, beleza? Então, para começar, a gente vai estar falando um pouquinho sobre o clima, consequentemente, efeito estufa, aquecimento desigual na Terra, correntes atmosféricas, correntes oceânicas, importância de salinidade e características geográficas de menor escala. Então, basicamente, são basicamente esses os tópicos da aula de hoje. Eles estão no capítulo 5 do Economia da Natureza, se eu não estou enganado. Tá bom? Ok. Então, vocês já pararam para pensar a relação climática no globo terrestre? Né? Como que os climas estão distribuídos, né? Ou melhor, quais os padrões climáticos globais? A gente é uma ideia, né, que eu acho que já vem construindo, de que as áreas tropicais e equatoriais são áreas de clima tropical, área de clima quente e úmido, né? Mas, para vocês, a hora que eu falo área tropical e equatorial, isso está claro? A hora que a gente pensa o mapa mundi na cabeça, qual que é a região que a gente tem que pensar? Né? Espero que esteja relativamente claro para vocês que a gente está falando disso daqui, né? Entre 30 graus norte e 30 graus sul. E essa faixa aqui mais próxima da linha do Equador é a zona equatorial. Então, 30 norte, 30 sul, a gente está falando de uma zona tropical, basicamente. Tá? Então, a maior parte dos ecossistemas que estão nessa região, a gente chama de ecossistemas tropicais. Ok? E entre ecossistemas... Oi, Ivone. Economia da natureza. Isso, é o Riplifs. Tá? Eu já coloquei na pasta esse capítulo, tá? Na aula 2. Então, a hora que a gente está pensando aqui no clima da região tropical, a gente normalmente associa com climas quentes e úmidos, né? Entretanto, a gente tem algumas variações. Por exemplo, quando a gente pensa na região do interior do Brasil, né? A gente não tem um clima úmido predominantemente. A gente tem um clima de cerrado, né? Quer dizer, uma vegetação de cerrado, um clima que é tropical, quente e seco. Então,
associar climas tropicais sempre com ambientes quentes e úmidos não é correto, tá? Geralmente são ambientes quentes, mas podem ser úmidos ou secos. E isso depende muito de alguns fatores. Por exemplo, relevo, continentalidade ou maritimidade, que é o quanto que essa região está próxima ou quanto que ela está distante da região oceânica. Tudo bem? A gente tem aqui, né, a cadeia dos Andes. Essa região dos Andes é uma região de grande altitude, né? Mais de 2.000, 3.000 metros de altitude. Então, a latitude e a altitude são fatores importantíssimos na determinação climática, tá? Latitude é o quanto que a gente está longe da linha do Equador. Tá? Latitudes altas. Não necessariamente eu estou falando da região norte. Latitude alta pode ser tanto sul como norte. Tá? Ou seja, é distante da linha do Equador. Então, latitudes baixas, eu estou falando da linha do Equador, um pouco para cima, um pouco para baixo. Tá? Latitudes altas, eu estou muito afastado da linha do Equador. Então, em grandes latitudes, eu estou falando de áreas árticas ou áreas mais antárticas. Tá? Ou seja, essas áreas intermediárias aqui, ó, é o que a gente fala áreas de clima temperado. Ou seja, acima de 30, ou melhor, entre 30 e 60, a gente tem climas temperados. São climas pronunciadamente mais frios, tá? Ou que também podem apresentar uma sazonalidade mais evidente. Porque quando a gente pensa também em clima tropical, a gente pensa em clima que é relativamente estável ao longo do ano, né? Ok, o cerrado varia bastante a temperatura, né? Relativamente, assim. Mas a gente não tem temperaturas negativas no cerrado, correto? Nem numa floresta tropical, onde o clima é mais estável ainda. Mas nas áreas de clima temperado, né? Aqui, ó, de 30 a 60 graus, em média, a gente tem uma sazonalidade climática pronunciada. Ou seja, a gente pode encontrar regiões aqui na Europa, né, ou na América do Norte, que podem chegar a 40 graus no verão, né, e menos 40 no inverno. Ok? Então, essa sazonalidade é muito proeminente. Tudo bem? Beleza, então a gente está falando a latitude, né, distância em relação ao Equador, que quanto mais distante, tende a ser mais frio, né? Lembrando que tem influência também da altitude, então climas de montanha também são climas mais frios. Tudo bem? Beleza? Então, latitude, altitude são pontos importantes que permitem que a gente entenda um pouco melhor os padrões climáticos do globo. Tudo bem? Outras características mais pontuais, a gente também tem maritimidade, continentalidade, tem correntes oceânicas, tem correntes atmosféricas. Tá? A gente vai falar um pouquinho de cada uma mais para frente. Então, entendendo um pouco isso daqui, a gente consegue determinar áreas de clima tropical, clima seco, clima úmido de latitude, né? Climas subtropicais.
e os climas polares. Clima polar sempre acima de 60 graus. Tá? Acima de 60 graus, sul ou norte. Ok, gente? Parece simples, mas latitude e altitude é muito fácil de confundir. Longitude é algo assim muito relativo, porque a gente vai estar sempre falando com relação ao meridiano de Greenwich, que é aqui. Então a longitude não tem muita importância, tá? Mas é importante lembrar latitude e altitude. E aqui seriam, de uma forma mais clara, assim, as divisões climáticas, tá? Considerando as áreas aqui que eu comentei com vocês, né? Ó, aqui a zona tropical, 23 graus, né? Não necessariamente 30, como eu tinha comentado, mas se a gente lembrar de 30, fica ok, né? Tranquilo? Seguimos. E aí, a hora que a gente fala que o globo, né, o planeta Terra, tem padrões climáticos, a gente consegue verificar alguns padrões ao longo dos continentes. Isso significa o quê? Como que o clima interfere nos ecossistemas? A gente não está estudando o clima por si só. A gente quer saber como que o clima interfere em determinados ecossistemas, tá? Em decorrência disso, a gente imagina plantas, animais, micro-organismos, toda a estrutura de um ecossistema funcionando em torno de determinadas características ambientais, né? Tanto que a gente pensa num deserto, um local que é quente e seco, né? Ou áreas de clima desértico, que a gente pode apontar aqui. Essas áreas de clima desértico geralmente têm um ecossistema típico, né? Um ecossistema típico de deserto, cujos organismos estão adaptados a esse ambiente, né? Pouca disponibilidade de água, principalmente, e altas temperaturas. Então, plantas, por exemplo, cactáceas, são bem adaptadas a esse tipo de ambiente, né? Então, climas semelhantes propiciam as características, as condições para que ecossistemas semelhantes se desenvolvam em locais diferentes do mundo, tá? Então, a hora que a gente vê essa foto aqui, ó, que tipo de bioma, de ecossistema que vocês associam? Cerrado, ok. É um sistema de árvore, é um bioma, né, um ecossistema que envolve árvores esparsas, né, vegetação arbustiva e de campo, né, e provavelmente tem um clima sazonal, tem uma sazonalidade, tá? Ou seja, pode ter escassez hídrica em determinada época do ano. Isso que a gente que a gente conhece como cerrado aqui na nossa região, aqui no nosso país, tem outros nomes em outras partes do mundo, né? Por exemplo, a savana. Então, o cerrado brasileiro nada mais é do que um nome específico que a gente dá para uma vegetação, um bioma do tipo savana ou do tipo savânico, tá? Então, o cerrado é uma savana com nome específico, tá? O nome mais bonitinho para a gente que é brasileiro, né? Assim como a caatinga, né? Existe caatinga na Austrália? Não. Não existe caatinga em nenhum outro lugar do mundo, a não ser no Brasil, tá? Existe vegetação
parecida com a caatinga, que seria uma vegetação estépica, seca. Não é uma vegetação desértica, ok? Então, vocês começam a perceber que a gente pode dar alguns nomes diferentes, mas tem padrões mais globais que a gente encaixa esse tipo de vegetação, tá? Se a gente falar savana brasileira, todo mundo vai saber que é um cerrado, tá? A savana africana tem características diferentes da savana brasileira, mas o jeitão, que a gente pode assim chamar entre aspas, é parecido. Então, se alguém estiver me descrevendo uma savana africana, é claro que as espécies de plantas serão diferentes, as espécies de mamíferos são diferentes, de aves são diferentes, tá? Só que a gente pode falar em convergência evolutiva. O que é isso? Convergência evolutiva é quando as características ambientais moldam, né, ou tem uma pressão seletiva para que as plantas, os animais, os seres vivos desse ambiente se adaptem aos recursos e às condições desse habitat. Por exemplo, você consegue me citar uma ou duas características de árvores típicas do cerrado? O que uma árvore típica desse ambiente tem de característica para sobreviver? Raízes profundas, ok. Geralmente tem uma casca bastante grossa. Sim, pode falar, Lorena. Meu microfone estava aberto, professor? Não, não estava aberto, abriu agora. Ah, porque você falou pode falar, Lorena? Não entendi. Ah, aqui, você levantou a mão. Ah, tá. Foi sem querer. Foi sem querer, eu tava tentando digitar, o computador tá todo Ah, travado aqui. Mas eu ia falar, eu tava tentando digitar araucária, só que aí travou o computador, que são árvores altas, tipo assim, pelo menos é o que eu consigo observar, são árvores normalmente altas, não tem muitas folhas, assim, não é igual a caatinga, que não tem folha nenhuma, mas as folhas não são como da Mata Atlântica, Amazônia, etc. tá. Aí a gente tem uma questão, porque a araucária é uma planta de clima frio, tá? Ela é adaptada a climas frios, principalmente de altitude aqui no Brasil, né? A região sul, que é a região brasileira de maior latitude, e áreas de altitude, tá? Por exemplo, a Serra da Mantiqueira, a gente encontra a araucária e outros ambientes. E ela é um pinheiro, ela é uma gimnosperma. Tá? Ela tem adaptações para o clima frio. Para o cerrado, a gente tem árvores de casca grossa que toleram queimadas, altas temperaturas, tá? Raízes profundas para encontrar água, não na camada superficial, porque em determinada época do ano passa lá 3, 4 meses sem chuva, a água está no subsolo, certo? Então tem que ter raízes pivotantes. Menor porte também, justamente, Marcelo. Galhos retorcidos e tudo mais. Se a gente for para a savana africana, a gente vê plantas com essas características parecidas. Apesar de serem plantas de famílias diferentes, né, de famílias botânicas diferentes, espécies diferentes, a gente vê uma certa similaridade. Porque são plantas que também têm que tolerar condições climáticas e ambientais parecidas, né? Aí que a gente volta a falar de recursos e condições, ok? Aqui embaixo a gente tem uma figura de uma vinícola. Então, para quem gosta de tomar vinho, algumas
regiões do mundo são conhecidas por produzirem bons vinhos, né? Não é em todo lugar que a uva, a espécie da uva, ela se dá bem. Então tem que ter características específicas de solo e clima para ela ter características adequadas, né, para o cultivo de vinho. Então, essas áreas, a gente tem a região do Mediterrâneo, lá na Europa, a região da Califórnia, algumas áreas da Austrália, aqui na América do Sul, o Chile e a Argentina são grandes produtores, né? Então, ambientes que têm uma sazonalidade climática grande. Então, quando eu falo sazonalidade, vocês têm que pensar flutuação climática, tá? Comecem a associar essas palavras. Clima subtropical, né? Ou altimontanho, ou de montanhas, ou de base de montanha, né? Cultivos que estão próximos à regiões montanhosas, tá? Então a gente consegue ver que algumas plantas, alguns cultivos são específicos de determinadas regiões do mundo que compartilham o mesmo tipo de clima ou tipo de clima parecido. Ok? Por isso que eu trouxe esse exemplo aqui do vinho. Hoje em dia aqui no Brasil tem a região do Vale do São Francisco produzindo vinho, né? Só que naturalmente não era uma região adequada. Com irrigação, com correções do tipo de solo, isso se tornou propício graças à tecnologia, tá? Só que a gente for pensar naturalmente, não são todas as áreas. Tá? Então, eu dei o exemplo do Cerrado da Savana. Se a gente for pensar também, a gente tem florestas tropicais. Tá? As florestas tropicais no mundo todo, elas estão localizadas nas áreas tropicais. Aqui a gente tem no Brasil Mata Atlântica, né? É uma região litorânea, sempre úmida, Amazônia, Floresta do Congo, né? Floresta da Indonésia, do leste asiático e a floresta da América Central. Tá? A gente consegue ver que são áreas que compartilham clima tropical úmido. Beleza? Então, a ideia de convergência evolutiva está ok para vocês também, né? Agora, já que vocês entenderam por que o clima é diferente de acordo com a latitude, e de acordo com a latitude, eu quero saber de vocês por quê. O que justifica, o que explica que as áreas equatoriais e tropicais sejam mais quentes do que as áreas temperadas, por exemplo? Qual que é a explicação? Tá, mas se a Terra está rodando, não era para o calor estar distribuído ao longo do... Ok. Então, está mais associado com inclinação do que rotação. Tá? A rotação, ela tem um efeito que a gente vai ver daqui a pouquinho, chamado efeito Coriolis, tá? Que influencia nos ventos e correntes atmosféricas, que a gente vai entender daqui a pouquinho como funciona. Tá? A inclinação da Terra, sim. Então, alguém lembra qual que é a inclinação? Qual que é o eixo de inclinação da Terra? Se deram um Google aí, vão ver que é cerca de 23,4 graus. Tá? E o mais legal é que esse eixo de inclinação está sempre mudando. Okay? Então, tem épocas que o eixo da Terra é mais inclinado e épocas que ele é um pouco menos inclinado. Tá? Então, vai um pouco para lá e volta. Isso não se dá ao longo do ano, se dá ao longo de milhares de anos.
essa mudança. Ok? Então, isso influencia, tá? E a própria esfericidade da Terra e a posição com relação ao Sol também, né? Porque o fato da Terra ser inclinada, junto com o movimento de translação, interfere principalmente nas estações do ano, ok? O que a gente tem aqui, ó, vocês conseguem ver, é a camada, é a atmosfera, né? É aquela camada de ar que está cobrindo todo o globo terrestre. Se a gente for pensar, a atmosfera ela tem moléculas de ar, né? Gás carbônico, nitrogênio e oxigênio principalmente. Okay? Áreas próximas ao Equador, tá? Vamos ver aqui, ó, a distância que os raios de sol têm que percorrer para atingir a superfície terrestre é a menor distância possível. Tá? Se a gente for ver, ó, isso daqui, esses tracinhos são os raios solares. Radiação. A radiação chegando no extremo polo norte, olha a distância que tem que percorrer. Tá? Essa diferença de distância é importante porque os raios vão sendo absorvidos pelas moléculas e refletidos. Tá? Além disso, se a gente colocar um raio laser em direção vertical, né, esse raio laser ele atravessa sem refração quase nenhuma. Se começar a ser inclinado em direção a determinada superfície, começa a ter uma refração maior também. Então, por isso que a radiação que chega nas áreas temperadas e nas áreas polares, essa radiação é muito menor do que aquela que chega na Terra na região tropical e equatorial. Sim, Leila. Não, é que eu ia falar que pra mim é assim, um pouco óbvio que ela, por ela ser redonda, a parte do meio recebe mais. Aí eu fiquei pensando, o que os terraplanistas falam pra poder... que não faz sentido. Mas tem algum argumento? Eu acho que já está muito avançado para o entendimento deles, viu? Entender que a Terra é redonda já é demais, imagina explicar a incidência da radiação luminosa para eles, né? Não sei. Ok? Essa explicação do que o porquê que algumas regiões recebem maior incidência solar, maior radiação do que outras, e com isso, consequentemente, interfere no clima, tá ok, né? Então imaginem, o raio solar chegando para cá, ele vai ser refletido, né? Ele tem mais chance de ser refletido do que aquele que chega perpendicular nas áreas tropicais e equatoriais, beleza? E com isso a gente tem também o nosso famoso efeito estufa, tá? Ah, o efeito estufa, o vilão do aquecimento global. Exatamente, está associado, né? Mas lembrando que o efeito estufa ele ocorre naturalmente. Essa camada da atmosfera que eu estou falando, né, com moléculas de gás carbônico, oxigênio, nitrogênio, formam uma proteção terrestre, porque parte dos raios, né, atravessa a atmosfera, atinge a superfície terrestre e é refletida. Né? No momento que esses raios são refletidos, eles são absorvidos novamente. Então, tem um aquecimento dessa atmosfera. Parte é refletida diretamente pelas nuvens, né? E parte vai ser absorvida pelas nuvens. Ok? Então, é muito simples a gente imaginar isso, porque
quanto maior a concentração de gases na atmosfera, principalmente gases capazes de absorver a radiação solar, como monóxido de carbono, né, CO, e o dióxido de carbono, o CO2, tá, eles têm um efeito muito grande na absorção da radiação. Oxigênio e nitrogênio, muito menos. Tudo bem? E outro, que é o dos principais vilões, vocês lembram? Além de gás carbônico e monóxido de carbono, qual que é o outro vilão do aquecimento global? CFC? CFC está associado com camada de ozônio, né? O CFC é um gás que destrói a camada de ozônio, que é uma camada de O3. Outro gás que é, então, aqui é a camada de ozônio. Outro gás é o metano, isso aí, Marcelo, que é o CH4. Um gás proveniente da decomposição, tá? Ou do peido da vaca também. Então, por isso que criação de gado, desmatamento e por aí vai, aumenta muito a concentração de metano na atmosfera. E o metano, ele é um vilão porque ele absorve 28 vezes mais calor do que o gás carbônico. Então, uma molécula de metano corresponde a 28 moléculas de gás carbônico. Tudo bem? Então, o efeito estufa é algo natural que mantém a Terra aquecida, que permite que haja vida na Terra. Beleza, efeito natural. Entretanto, se a gente está aumentando a concentração de gases na atmosfera, essa atmosfera, o efeito estufa vai sendo exacerbado, vai sendo aumentado devido a alterações antrópicas, principalmente. Ah, professor, mas teve épocas na história da Terra que o clima já foi mais quente. Exatamente, e já foi mais frio também, né? E tem efeito estufa aumentado por causas naturais? Tem. Efeito de vulcões, por exemplo, o vulcanismo também aumenta. Tá? Só que o que a gente está vivenciando hoje em dia é um efeito estufa, consequentemente, um aquecimento global de causas antrópicas. Tá? Então, separem esses dois termos, efeito estufa de aquecimento global. Geralmente as pessoas falam como se fosse sinônimo. Não é. Tá? O aquecimento global é uma consequência do efeito estufa de causas antrópicas. Tá bom? E aí, como que a gente aumenta também o efeito estufa? A ação do efeito estufa, do aquecimento global. Quando a gente está desmatando, que a gente está tirando floresta para colocar cidade, asfalto, essa refração diminui, quer dizer, os raios solares que são refletidos aumenta bastante, tá? Por quê? Porque o asfalto absorve pouco calor. As terras cultiváveis absorvem um pouco mais de calor do que o asfalto, né? E as florestas absorvem um pouco mais de calor também. Então, se a gente derruba a floresta para colocar cidade, a gente está tirando fontes de regulação climática natural. Por isso que centro da cidade, né, quem já morou em cidade grande, ou mesmo aqui em Porto, né, apesar de não ser uma cidade muito grande, a gente sente a diferença climática quando a gente está no centro e quando a gente fica numa região um pouco mais afastada da cidade, uma região que é mais arborizada, por exemplo, né? Porque tem maior evapotranspiração, tem maior umidade relativa do ar. As florestas, a copa das árvores faz sombra, né? Então, se a copa das árvores está fazendo sombra, essa radiação ela não está sendo absorvida pelo solo, né? Então, o que acontece em local que tem asfalto?
ou pastagem. Radiação direta no asfalto ou na terra batida absorve muito calor e reflete muito calor também. Então, a gente está andando na rua, né, lá meio-dia, lá no centro de Porto Seguro, a gente está sentindo o calor torrando o cérebro, aqui a cabeça, e aquele calor que sobe do asfalto. Então, a gente está sendo queimado de cima embaixo também. Tá? Isso aumenta muito a sensação de calor, aumenta a reflexão dos raios solares. Certo? Então, ambientes que o sol está degradado e que tem muita cidade, muita área asfaltada, a sensação térmica é muito maior também. Okay? Então, se a gente fosse pensar, áreas da Terra que recebem maior incidência solar, maior energia do Sol, seriam áreas infinitamente mais quentes do que as outras áreas polares, por exemplo. Né? Isso é certo até um certo ponto. Por quê? Porque, por exemplo, correntes atmosféricas e correntes marinhas distribuem esse calor ao redor do globo terrestre. Então, essa regulação do clima se dá por correntes atmosféricas e correntes climáticas, correntes marítimas, que trazem em determinadas épocas do ano, correntes frias vindas do norte, né, e correntes quentes vindas da região mais central. E isso daqui é o que a gente chama de efeito Coriolis, que os ventos, né, o ar é forçado a se desviar para a esquerda no hemisfério sul e para a direita no hemisfério norte. Tá? Aqui a gente tem um efeito do movimento de rotação da Terra. Bem? Então tem uma transferência de calor. Isso aqui a gente chama de força Coriolis. Okay? O gradiente de pressão e vento que distribui calor. Tá? Então, a gente está falando de áreas continentais e também esse calor se distribui pelas áreas marinhas. Né? Então, a gente tem áreas oceânicas mais quentes e áreas mais frias também. Tá? A água é um importante meio para a conservação de energia. Né? Lembram lá das aulas de química, de física? Né? A água tem um calor específico relativamente alto. Tá? Então, mudanças de temperatura na água, para ocorrer a mudança de 1 grau na água, tem que ter uma quantidade de calor muito maior do que se fosse para ocorrer a mudança de 1 grau na temperatura do ambiente, por exemplo, ou mesmo na temperatura do solo. Então, a água é um importante meio, um importante vetor de condução de calor. Tá? De calor que eu digo, temperatura, tanto elevada como temperatura baixa. Tá? Beleza, então a gente está falando de distribuição de calor, temperatura. Né? Agora, vamos entender alguns fatores assim. Primeiro, a gente está falando de temperatura, né? Agora vamos falar de chuva. Então, por que os trópicos também são áreas mais úmidas? Por que chove mais realmente nas áreas tropicais do que nas áreas temperadas? Alguém arrisca?
mas plantas têm a sua função também, né? Então, aí a umidade é maior porque chove mais, ou chove mais porque tem mais umidade? O que que é causa e o que que é consequência, Luca? Tá. Tem um pouquinho de cada fator aí, tá? A gente vai entender. Primeiro, sempre que a gente vê áreas próximas ao oceano, são áreas de clima mais úmido, né? Não necessariamente são áreas que chove mais, porque para ter chuva, né? Primeiro, as áreas oceânicas são áreas que têm uma grande condensação, grande evaporação de água, né? O sol está esquentando o oceano, tem água evaporando o tempo todo, né? Concordam? E a evaporação no oceano é muito maior do que a evaporação continental, tá? Entretanto, chove menos nos oceanos do que em áreas continentais. Porque para ter formação de chuva, tem que ter partículas na atmosfera. Partículas de poeira, que seja, pólen, partículas minúsculas que, em torno das quais a água vai começar a condensar, formar a gota, tá? Então, em áreas oceânicas, onde tem muito pouca poeira, tem pouca chuva também, tá? Não tem condensação. E aí, um efeito importante é que grande parte das chuvas que são formadas nos oceanos são carregadas para as áreas continentais, né? E acabam caindo sobre as áreas continentais. Então tem que ter partículas minúsculas que permitem a formação a condensação da água da atmosfera, beleza? Então, por que que os trópicos são mais úmidos também? Porque é onde condensa mais e chove mais. Então, nessas regiões tropicais, a temperatura é maior. A água que está na superfície terrestre ou no oceano, ela vai evaporar numa velocidade muito maior do que a água evaporaria numa zona temperada, né? Se vocês já estiverem em locais de temperatura abaixo de zero, tá? Uma sensação assim bem constante é a sensação de ar seco. Então, se você está num local que a temperatura está abaixo de zero, a gente imagina que toda a água vai estar congelada, né? A água congelada, inclusive a umidade do ar. Então, nesses locais abaixo de zero, a umidade relativa do ar é muito baixa. Então, por incrível que pareça, dá uma sensação de secura extrema. Falta água. Falta água no estado líquido, porque ela está toda congelada. Tá? Então, voltando para cá, a gente consegue ver que todos os desertos, né? Bom, melhor, vamos falar. Dentro das áreas tropicais, a gente tem áreas de floresta tropical, ou seja, áreas que chove muito, que estão próximas ao Equador, tá? E a gente tem uma região que é comum no globo todo, que é essa região aqui, ó, onde a gente tem desertos. Lembra, ó, 30 graus norte e 30 graus sul. Então, todos, ou praticamente a maioria dos desertos do mundo, eles se concentram próximos dos 30 graus norte ou sul. Tá? São áreas chamadas de cinturões de alta pressão. Ou seja, áreas que têm água evaporando, entretanto, por conta da célula de Hadley, essa célula de Hadley são correntes atmosféricas que fazem o quê? A água evapora aqui
próximo ao Equador, né? Temperatura muito água, muito alta. O ar se expande, vem para cá. Quando ele desce, ele sobe e vem chovendo, tá? Quando ele chega próximo dos 30 graus, toda a chuva que se formou na região equatorial caiu, porque vai ficando mais frio para cá. Lembram? Quanto mais distante do Equador, menor a temperatura. Tá? Então, a chuva se forma, grande parte da chuva se forma aqui na região equatorial. Tá? O ar quente e úmido. O que acontece com o ar quente? Ele é mais leve ou mais pesado do que o ar frio? Física. Mais leve. O ar quente é leve, ele sobe. Sobe em altas altitudes e se expande. Né? Altas altitudes atmosféricas é frio, então esse ar começa a esfriar, ar úmido está esfriando, está condensando, está formando chuva. Beleza? Então, cai chuva aqui. Esse ar, ele vem em direção sul e direção norte. Tá? Vai chovendo, vai chovendo, vai chovendo, esse ar vai ficando seco. Então, seco e frio. O que acontece com o ar frio? É pesado. O ar desce para áreas mais superficiais da atmosfera. Ou seja, ele sobe para a atmosfera em áreas mais equatoriais, quente e úmido, e ele desce da atmosfera próximo a 30 graus norte e 30 graus sul. Desce o quê? Frio e seco. O que acontece quando ele desce frio e seco? Ele rouba a umidade da superfície terrestre. Então, por que essas áreas aqui, ó, perto dos 30 graus, norte e sul, são áreas desérticas? São áreas que estão sofrendo influência da célula de Hadley. Porque o ar está descendo frio e seco. Tá? A hora que ele chega na superfície, ele se esquenta. A área de alta pressão atmosférica. E ele vem novamente em direção ao Equador. Ou seja, essas áreas desérticas que a gente está vendo no globo não são por acaso. Tá? Exceto que a gente tem aqui, ó, o deserto próximo a essa região dos Andes. Mas esse deserto aqui, e aqui também nos Estados Unidos, se dá por conta do soerguimento dos Andes e soerguimento das montanhas rochosas. É o efeito de sombra de chuva. Tá bom? Então, se a gente for ver aqui no mapa de novo, vamos olhar o mapa, a gente tem uma região onde a célula de Hadley está atuando, que diferente das demais, não é uma região seca. Né? A gente tem aqui, ó, uma área de floresta tropical, Mata Atlântica. Aqui a gente tem floresta amazônica. Tá? Então, essa Mata Atlântica, esse ambiente que é úmido no nosso sudeste e parte do centro-oeste brasileiro, era para ser uma área de deserto, seguindo a ideia da célula de Hadley, das correntes atmosféricas. Por que não é uma área tão seca? Porque tem a floresta amazônica, a maior floresta tropical do mundo, que gera muita umidade. Gera tanta umidade que em determinadas épocas do ano, as chuvas que chegam no sudeste são chuvas formadas lá na Amazônia. Né? E por que ela não atravessa para cá? Porque tem os Andes. Ok?
Então, ó, só nesse esquema que a gente está associando células atmosféricas, a primeira que estou falando é a célula de Hadley, e como que ela interfere no padrão climático do mundo todo, formando desertos, explicando a formação de desertos em diversas áreas do mundo, tá? Exceto no sudeste brasileiro, porque a gente tem a maior floresta tropical do mundo, que é a floresta amazônica. Ok? Então a gente tem um bioma, um conjunto de diversos ecossistemas que interferem no clima da América do Sul inteira. Então, se por um lado o clima define a formação de alguns biomas, de algumas vegetações, de alguns ecossistemas, por outro lado, alguns ecossistemas também interferem diretamente no clima, como é o caso da floresta amazônica. Ok? Posso seguir? É complexo, né? Ok, então aqui, ó, só para vocês entenderem melhor o que acontece com o ar, radiação está batendo aqui na superfície terrestre, esquenta o ar. Esse ar quente da superfície, ele sobe e se expande. E aí ele se expande e vai em direção às áreas norte e sul. Tá? E aí quando ele se expande, depois ele se esfria quando chega em grandes latitudes, né? Chega em grandes latitudes, esse ar frio e denso, ele desce, tá? E aí ele rouba umidade e calor da superfície. Então, e isso aí são chamadas células climáticas. E aí, dando nome aos bois, célula de Hadley. Né? Aqui é exatamente o caminho que ela faz. A zona equatorial, quente e úmido, né? Radiação solar, umidade, o ar esquenta na superfície terrestre, ele fica mais leve, ele vai para a alta atmosfera. Chove, né? E aí ele sobe e se expande. Tá? Conforme ele vem para as altas latitudes, ele vai esfriando, vai chovendo, perde umidade, desce. Desce, ele volta para a região equatorial. Essas células, elas se distribuem por todo o globo. Essa que eu estou comentando com vocês é a célula de Hadley, que é entre 0 e 30 graus. Entre 30 e 60 graus tem a célula de Ferrel, tá? Que faz a mesma coisa. E de 60 a 90, né, que seria o Polo Norte e Polo Sul, células polares. Beleza? Então aqui a gente está associando o movimento das células climáticas com as áreas do globo, né? Então, aqui a região equatorial, precipitação abundante em todas as estações. A zona tropical, verão úmido e inverno seco. E as áreas de alta pressão, que é onde a célula desce, é seco em todas as estações do ano. Tá? Áreas de deserto. Áreas de deserto. Tá? Áreas onde a precipitação é abundante,
em todas as estações do ano? A gente imagina floresta tropical, verão úmido, inverno seco, savana, alta pressão, seco em todas as estações, deserto, verão úmido, inverno úmido e verão seco. Aqui a gente já está entrando numa zona temperada. A gente vai ter áreas, ambientes de clima temperado. Tá? A gente pode ter floresta de araucárias, se for aqui no Brasil, campos, floresta temperada. Então, inverno úmido, verão seco, frio, é uma floresta temperada, ou floresta de pinheiros. Ok? Pessoal, então para seguir, para passar essa parte de células climáticas e influência no clima, tá ok para vocês? Tá médio? Ô, professor, eu não sei se eu entendi quando você fala que essa célula, ela rouba a umidade onde ela desce? Isso acontece como? É porque esfria a superfície? E daí não tem como evaporar? Ela rouba umidade porque é uma área de alta pressão atmosférica, tá? Então, a gente imagina áreas de altitude atmosféricas, né? O ar frio e seco, tá? O ar frio, ele é mais pesado, ele desce. Então, a gente está falando dessas áreas aqui, ó. Tá? Ele desce e rouba umidade porque ele é seco. Tá? E aí, por conta do movimento de Coriolis, esse vento ele é trazido para cá, na região do Equador novamente. Chegou aqui no Equador, o que está acontecendo com essa massa de ar? Ela está ficando mais quente e mais úmida. Né? Está ficando quente, o ar quente é leve. Ele sobe. Quente e úmido. Chove. Esse ar vai indo em direção a maiores latitudes, ele vai esfriando. Vai esfriando, vai ficando mais denso, ele desce e encontra a superfície terrestre. Ok? E aí, onde ele desce e rouba a umidade, é onde tem desertos. Ó, aqui é um esquema na região africana. Né? A linha do Equador, floresta tropical, essa faixa, né? Áreas, floresta tropical e um pouco de savana, que é uma área de transição. Tá? Onde essas células descem, encontram superfície, formam desertos. Deserto da Namíbia, deserto do Saara. Okay? Beleza, Marcelo? Quando eu falo que ele está descendo, está chegando próximo à superfície terrestre. Tá? Quando ele está subindo para altas altitudes na atmosfera. Então a gente tem essa relação. O clima e as células atmosféricas, células correntes oceânicas, influenciando nos ecossistemas, na determinação dos biomas, em contrapartida, alguns biomas também interferindo na regulação climática. Tá? Beleza, e aí o movimento de translação da Terra ao redor do Sol. Esse movimento que a gente ouve falar lá desde o primário, né, é o movimento que nos dá a sazonalidade anual do clima.
as 4 estações do ano. Então, tem épocas do ano. E aí, geralmente, a gente tem essa alternância, né? Polo Norte, se está no inverno, aí no Polo Sul é verão. Se um é outono, o outro é primavera, tá? Então, tudo isso, então, é um movimento de translação ao redor do Sol, associado com a inclinação da Terra. Então, essa variação também está associada com a inclinação. Eu tinha falado 23,4, aqui no livro está marcando 23,5 graus de inclinação. Então, não tem muito que a gente ficar abordando sobre esses movimentos, tá? Não vou entrar em muitos detalhes. Só que tem uma outra questão interessante, que tanto o Polo Norte como o Hemisfério Norte como o Hemisfério Sul, ambos estão inclinados, né? Entretanto, a flutuação climática no Hemisfério Sul, ela é menor do que no Hemisfério Norte. E aí a gente vai ter uma outra questão influenciando nisso. Aqui a gente tem essa variação, o quanto que a temperatura. Vamos lá interpretar gráfico. Então, até o final do quadrimestre, uma coisa que vocês vão sair também desse componente é interpretação de gráfico. Toda aula tem gráfico para a gente avaliar. Como que a gente interpreta esse gráfico aqui? Eixo Y, latitude, né? Latitude 0, Equador. Latitudes altas, áreas polares. Aqui e aqui. Beleza? Eixo X, então aqui é o eixo Y. Eixo X, variação na temperatura. Então, interpretar gráfico, não precisa nem explicar muito. Se a gente ter uma ideia, a gente consegue entender o que ele está falando, né? Se o gráfico for bem feito também. Então, vamos lá. O que vocês me falam com relação à variação de temperatura em baixas latitudes? Pergunta de prova. Interprete o gráfico com relação à flutuação de temperatura em baixas latitudes. Boa. Pouca variação, né? Como que é a variação? Então, a temperatura é o quanto que ela muda. Então, ela está mudando muito pouco. Que ela está vindo de 20 a 25 graus, mais ou menos. O que vocês me falam da variação da temperatura em altas latitudes? A 60 graus. Norte e sul. Muita variação. Isso, boa, Lorena. A região norte tem uma sazonalidade mais pronunciada. A temperatura muda muito mais do que na região sul, né? Mesmo estando na mesma faixa de latitude, mais 60, menos 60, ou também, se a gente for ver aqui, ó, próximo a 30, até 30 parece que vai igual, né? Estou rabiscando tudo aqui. Mas se a gente for ver, ó, até 30, a espessura da barra é parecida. Depois de 30, essa espessura começa a ficar muito maior no norte do que no sul. Quem que me explica? O que tem mais no hemisfério norte do que, ou menos no norte? Qual que é a diferença? Para temperatura variar, temperatura média anual variar muito mais no norte do que no sul.
Cadê o mapa? Ah, vocês já leram? Já leram? Ah, verdade. Então, a faixa continental, hemisfério norte, comparando. Essa projeção de MacArthur é péssima, tá, gente? Porque as áreas do norte sempre parecem maiores também. Mas ocorre de fato que tem muito mais áreas continentais do que o sul, tá? Quem que mantém mais constante a temperatura? Água ou o solo, a terra? Água, né? Então, a região sul tem a temperatura mais estável, varia menos do que a região norte, porque tem mais oceanos, né? A região norte tem mais áreas continentais. Simples. Simples não, né? Não é tão simples assim, mas é um dos fatores que explica. Okay? Então, a mudança da temperatura na água é muito mais lenta do que a mudança na temperatura no solo ou na atmosfera. Tá? Beleza? Então, para vocês verem variações de temperatura muito extremas, é preferível vocês irem para regiões norte do planeta. Tá? Ok, então a gente está falando de célula climática, atmosférica, importância. As áreas, Lorena, onde a gente encontra uma variação climática mais extrema é nas áreas do norte. É mais comum ter climas muito sazonais no norte do que no sul. Tá? Pensando assim, em faixas temperadas. Aqui e faixas temperadas aqui. Pensando numa mesma latitude, tá bom? E aí, um outro fator que também distribui calor, né, ou frio, são as correntes marítimas, tá? Então, vamos ver aqui. Então, vocês sabem que existem locais, né, correntes oceânicas quentes e correntes frias. Vocês têm ideia de como que se dá o funcionamento dessas correntes oceânicas? Ninguém? Tem a ver com aquele euninho, euninha que tá no texto ou não? O El Ninho? O El Ninho, ele é uma alteração esporádica, tá? Ele ocorre de vez em quando. Então, tem alguns anos que ele ocorre que ele altera a temperatura do mar e tem um efeito específico, tá? Mas não necessariamente ele altera as correntes marítimas, ok? Vamos lá, para a gente entender a corrente marítima. As áreas superficiais do oceano, elas são áreas quentes ou áreas frias? A água do mar, ela é mais quente em cima ou embaixo?
é mais quente em cima, recebe luminosidade, radiação solar, ela esquenta, né? O que acontece é parecido com relação ao ambiente marinho, com a atmosfera. A água quente, ela é mais densa ou ela é mais pesada? Ela é mais leve ou ela é mais densa do que a água fria? Isso, ela é mais leve, né? A água fria, ela tende a ser mais densa também. Tá? Ok, então, o simples aquecimento das águas superficiais não vai fazer com que elas desçam. Tá? Ok, mas tem movimentação, certo? Essa movimentação ela se dá por um conjunto de fatores. Vento. Então, as células climáticas também interferem nas correntes oceânicas, principalmente correntes quentes. Tá? Então, áreas que esquentam muito a superfície oceânica. Por exemplo, o Golfo Mexicano. Tá? Essa água que está sendo aquecida aqui, ela é transportada, ela é movimentada por forças de vento e ela vem para a região norte, né? Vem chegando aqui, ela vai trazendo calor, porque é uma água quente, né? Certo? O que acontece com essa água quente quando chega aqui próximo ao Polo Norte? Ela vai esfriando, ela vai perdendo calor. Tá? E o que acontece quando essa água perde muito calor no Polo Norte? Muito calor. Congela. Beleza. A água do mar, ela é doce ou é salgada? Salgada. A água que congela é doce ou é salgada? Doce. Opa, então aí a gente já tem uma questão importante, né? Essa água que está congelando aqui é uma água marinha, só que o sal não congela. Concordam, né? Essa água fica fria e fica mais salgada ou menos salgada do que a água que estava por aqui. Ela fica uma água fria e salgada. Ela fica mais salgada do que quando ela chega. A água salgada ela é mais densa, fria e com sal. O que acontece? Ela desce para fica com mais sal do que a água que ela congelou. Exato. Então, esse movimento em direção aos polos, né, traz água quente, né, e leva água fria. Ok. Só que a água que chega aqui é uma zona de subducção. Porque essa água fica densa. E ela desce. Então tem um movimento na superfície do oceano e tem um movimento de profundidade, que faz com que a água desça também. Então essa água que está descendo empurra a água que está lá no fundo para algum lugar, né? A água quente está vindo do Golfo do México, por exemplo. Chega aqui, ela esfria e fica salgada. Ela desce para a profundeza oceânica. A hora que ela desce, ela está empurrando aquela água que já estava fria, parada lá. Cria uma corrente fria. Tá? Então, essas correntes frias, elas são transportadas, elas são movimentadas, não tem vento lá embaixo, né, na profundeza oceânica. Só que essa água tem que se movimentar porque está chegando a água aqui, está ficando salgada,
e fria. Então, tem essa movimentação. Certo? Beleza. E em alguns locais do planeta, tem áreas que a gente chama áreas de ressurgência. Então, tem uma corrente fria vindo aqui, ó, corrente de Humboldt. Né? O que acontece aqui próximo a costa do Peru? Tem montanhas submarinas. Então, a água está vindo da profundeza oceânica, encontra uma montanha, ela vai subindo e ela vai sendo trazida para a superfície. Então, nesses locais, porque o leito oceânico, o fundo oceânico, ele não é plano. Concordo, tem fossas marinhas, tem regiões de baixa profundidade e regiões que têm montanhas submersas também. Tá? Nesses locais, onde tem as costelas, né, as montanhas submersas, a água que está vindo fria lá embaixo, ela é forçada a subir. Quando ela sobe, ela encontra a superfície. Tá? E aí a gente tem, por exemplo, a corrente do Peru aqui. Essa água sobe trazendo nutrientes. Tá? Isso acontece aqui também. São chamadas zonas de ressurgência, porque a corrente fria vem do fundo oceânico e ela tem muitos nutrientes. Todos os nutrientes que são depositados no oceano, eles são mais pesados que a água, eles tendem a descer, né? Tem uma deposição deles no leito oceânico, no fundo oceânico. E aí, com as correntes frias, esses nutrientes são movimentados, tá? E aí eles chegam à superfície eventualmente. Quando eles chegam à superfície, em determinados locais do mundo, a gente chama zona de ressurgência, tem nutriente na água, superfície, tem fotossíntese, tem luz, tem alga fazendo fotossíntese, tem zooplâncton comendo alga, tem peixe comendo zooplâncton, tem pássaro comendo peixe. São áreas de grande biodiversidade, área de grande, melhor, produtividade. São zonas pesqueiras importantes no mundo todo. Tá bom? Tudo bem, gente? Deu para entender o funcionamento de algumas correntes marítimas? Água quente, água fria. As correntes quentes funcionam geralmente na superfície terrestre, na superfície do oceano, tá? As correntes frias geralmente são mais baixas e elas chegam à superfície em alguns pontos específicos do oceano, tá? É claro que em volta da Antártida, a gente vai ter correntes frias, né? Aqui. Então, essas correntes oceânicas também ajudam a transportar calor e nutrientes, e melhor, fazer a regulação do clima também. Alguém quer perguntar alguma coisa? Leila? Não, eu queria perguntar, porque parece que a ilha de lixo do Pacífico fica aí entre essas correntes da costa do Peru, mais ou menos. Por que fica aí e não em outro lugar? Se eu não estou enganado, é mais ou menos aqui. E aí a gente tem, ó, essas circulações que a gente tem aqui, ó. Aqui, essas ilhas de lixo que você comenta, elas se formam geralmente nessas localidades.
tá? Por quê? É onde fica o lixo, ele é mais leve que a água, né? Plástico, ele fica na parte mais superficial. Então, ele fica preso, ó, mais ou menos nessas correntes aqui. Tá? Então, por conta dessas correntes que sobem e que descem, o lixo ele não vai ser espalhado por todo por todos os oceanos. Eles ficam presos nesses vórtices. Tá? O vórtice do Pacífico Norte, do Pacífico Sul, do Atlântico Norte, do Atlântico Sul e do Índico. São os principais 5 vórtices de circulação oceânica, tá? Pensando em circulação superficial. E aí os lixos ficam geralmente nessas regiões. Tá? E aqui a gente tem a chamada circulação termoalina. Por quê? Termo de diferença de temperatura, alina de sal. Então, a diferença da quantidade de sal na água faz com que essas correntes oceânicas também sejam movimentadas. Ok? Então, um pouquinho do que eu expliquei está aqui na legenda dessa figura também. Ok, Leila? Que entendi, sim. É que eu achei que a maior de todas ficava. Que tinha uma que era maior do que as outras. Aí eu queria saber o porquê que ela era maior do que as outras. Mas não tem, então. É tudo igual. Com relação ao lixo, eu não sei. Se eu não estou enganado, essa do Pacífico Norte é onde tem a maior quantidade de lixo. Eu vou ver se é ela ou é do Pacífico Sul, tá? Mas não tenho certeza. E tem a ver também com a produção das localidades, né? Porque, ó, a gente está falando do Pacífico Norte, aqui a gente tem lixo que vem da Ásia, da América do Norte, né? Acumulado aqui. Essa do Índico, tá? Então, provavelmente é porque também grandes cidades, grandes aglomerações humanas aqui na costa da Ásia e da América do Norte. Então, o lixo fica lá circulando. Tá? Vamos chegando na nossa parte final. Então, a gente está falando de influências globais, né, no clima. Tá? Na parte marítima e oceânica, essas correntes elas são importantes para a estruturação dos ecossistemas marinhos também. A gente vai falar sobre os ecossistemas marinhos, recifes de corais, nas próximas aulas. Então, a gente fala muito sobre ecossistemas terrestres e biomas terrestres, só que as correntes marítimas são de grande importância para os ecossistemas oceânicos também. Ok? Então, um ponto importante que eu havia comentado da formação do deserto do Atacama, né, o deserto mais seco do mundo, passa às vezes décadas sem ter chuva, o deserto do Atacama está localizado na costa do Chile. Né? Mais ou menos aqui. Um pouquinho para cá, a gente tem os Andes. Ok? Cordilheira dos Andes. Os Andes, ele divide uma área de floresta tropical para cá e o Oceano Pacífico aqui. Grande parte da chuva da América do Sul é formada
aqui na floresta amazônica. Só que os Andes tem uma altitude muito grande, então toda a umidade que é formada aqui na floresta amazônica, ela não ultrapassa, porque fica muito frio, condensa e a chuva cai para cá. Ok? A chuva não passa essa área dos Andes, certo? E do lado de cá, a gente tem uma corrente marítima fria, que é a corrente do Peru, né? Corrente fria traz umidade do ar ou leva a umidade do ar embora? Deixa o ar mais quente, úmido ou mais frio e seco? Uma corrente marítima fria deixa o ar frio e seco, tá? Então, essa região aqui do Atacama, de um lado, está impossibilitado de receber chuva por conta dos Andes, e do outro, a corrente do Peru está levando umidade embora ainda. Então, a gente tem essa parte, ó, da sombra de chuva. Então, imagine que os Andes está aqui, e aqui está o exemplo da chuva que é formada nos oceanos, né? Os ventos trazem para cá, a precipitação cai todo desse lado da montanha, então essa seria a costa úmida, e aqui a zona árida. Então, aqui a gente está mostrando uma precipitação oceânica que vem do oceano, mas poderia ser, por exemplo, a Amazônia também, se a gente for pensar no caso do deserto do Atacama. Vem a chuva toda da Amazônia, cai aqui próximo aos Andes, enche os rios e volta para cá, né? E do outro lado está o Atacama. Isso acontece em várias localidades do mundo onde tem altas cadeias montanhosas também. A caatinga, ela está relacionada em parte com o relevo, sim, tá? Mas em parte também com correntes, com células climáticas, que levam a chuva para outras regiões distintas daqui, né? Então, grande parte da precipitação daqui ela é carregada para as outras áreas do país, tá? A hora que a gente falar da Caatinga, do Cerrado, desses biomas brasileiros, a gente consegue entender um pouco melhor a formação deles também. Tá? A gente está falando hoje de uma forma mais global. Então, para a gente resumir um pouco disso que a gente está falando desde o começo da aula. Os padrões climáticos, né, eles são determinados por diversos fatores que explicam o clima de regiões do mundo. Então, climas diferentes e condições ambientais diferentes. Então, clima diferente associado com relevo, com solo, com temperatura e tudo mais, propicia condições e recursos para diferentes tipos de plantas. Ok? E é aí que a gente vai entender os principais tipos de ecossistemas terrestres e os ecossistemas aquáticos também, sendo estruturados por esses padrões climáticos. Ok? Então, agora para a gente voltar lá para o primeiro slide da aula, a gente começa a entender, bom, começa não, espero que já esteja mais claro para vocês o porquê que a gente tem esses climas distribuídos nessas regiões do mundo. Né? Então a gente já consegue entender o porquê que algumas regiões têm um clima mais seco,
né? Se o clima é mais seco, a gente já imagina qual que é a vegetação que está por aqui, né? Um clima úmido e de latitude, onde a gente tem uma sazonalidade, então a gente vê formação savânica, onde tem o verdinho, né? Floresta tropical, floresta temperada, né? Opa, ok, então aqui a gente tem o clima e aqui a gente tem as vegetações correspondentes, né? Então, se a gente colocar um mapa sobreposto ao outro, a gente vai explicar 100% dos ecossistemas e dos biomas sobrepondo com o clima. A hora que a gente sobrepõe esse mapa aqui, 100% não, né? Mas a gente consegue sobrepor e entender. Ó, se a gente prestar atenção em algumas regiões de clima semelhante, de vegetação semelhante, a gente também vê regiões de clima semelhante. Não é mesmo? Ó, os desertos que eu comentei com vocês. Aqui. Tá? Então a gente consegue explicar grande parte da biodiversidade, dos ecossistemas, com a dinâmica climática. Okay? Então, climas semelhantes propiciam condições semelhantes para que plantas e animais ocupem as mesmas plantas ou plantas com características parecidas ocupem esses ambientes. Okay? Então, é claro que a floresta tropical que a gente está vendo aqui não é a mesma floresta tropical que a gente tem no outro continente, né? As plantas, as árvores da floresta amazônica são diferentes das plantas, das árvores que tem na floresta do Congo, né? Só que o jeitão da vegetação é parecido. O mesmo se dá para as áreas de cerrado e de savana, o mesmo se dá para as áreas de campo, né? A gente vê aqui, ó, campo temperado, a vegetação de bosque ou de arbusto, né? A tundra, floresta tropical, boreal, floresta sazonal temperada, certo? Então a gente tem essas similaridades de acordo com áreas que compartilham o mesmo clima. Okay? E aí a gente lembra daquele conceito de convergência evolutiva. Plantas que parecem iguais, que têm uma mesma característica, ocupam esses mesmos ambientes. O mesmo para as áreas áridas e semiáridas também, que a gente já comentou sobre elas, né? Então aqui é só a gente passando um pouquinho daquilo que a gente comentou. Os rios da Amazônia, né? Então grande parte, ó, da vegetação, do clima, do sudeste, centro-oeste brasileiro e sul da América do Sul, esse clima é regulado pela chuva que vem da Amazônia, né? Então, forma-se chuva, o vento traz para essa região, encontra a área de grande altitude, os Andes, impede que a chuva ultrapasse, então é conduzida para cá. Não fosse os rios voadores da Amazônia, essa área aqui, uma área de grande pressão atmosférica, estaria sob influência da selva de Hadley. Tenderia a ser uma área desértica. Tá? Só tem uma vegetação exuberante, uma vegetação em um clima úmido, por conta de toda a chuva que vem daqui. Ó. Ok?
Eu vou passar um vídeo para vocês que chamam os rios voadores. Bem interessante. Então, a gente falou um pouquinho também do... Vocês comentaram, né, do El Niño. Ah, legal. Depois eu compartilho o link para vocês darem uma olhada. O El Niño nada mais é do que uma variação climática temporal. Tá? Então, El Niño e a Laninha. Todo mundo já ouviu falar. O El Niño são épocas a cada 4 anos, mais ou menos, intervalos de 4 anos, onde tem um sobreaquecimento das águas do Pacífico. Tá? Tem diminuição dos ventos e um enfraquecimento das correntes marítimas. Certo? Então, o Pacífico aquece um pouco mais do que o normal. Aí a gente tem esses picos aqui, ó, do El Niño. Isso interfere na chuva, né, no padrão de chuva de praticamente todo o globo. Então, em anos de El Niño, algumas áreas da América do Sul, por exemplo, ficam mais úmidas e outras áreas ficam mais secas. Tá? E o mesmo acontece com a Austrália, por exemplo, com a África. Tá? E o contrário acontece com a Laninha. A Laninha é quando as águas do Pacífico ficam mais frias que o normal. Tá? Então, são anos onde a temperatura do Pacífico fica abaixo do normal. Tá? Então, rapidamente, para a gente fechar a aula de hoje, a gente falou de variação climática sazonal, temporal, né? Por movimento de translação, as estações do ano, flutuação climática com intervalo de tempo um pouco maior, como é o caso do El Niño e da Laninha, e tem uma variação climática que ela ocorre em milênios, que são os períodos glaciais e interglaciais, tá? Onde a temperatura da Terra como um todo fica mais quente ou fica mais fria. Então, todo mundo que já assistiu o filme lá da Era do Gelo sabe o que seria uma era glacial, né? Eu não vou entrar em detalhes, porque não é o foco da aula de hoje, a gente já está fechando, mas a sazonalidade climática da Terra ao longo de milênios, né, ela tem um impacto importante também nos ecossistemas de hoje. Então, a gente entende muito dos ecossistemas atuais, da biodiversidade atual, entendendo como esses ecossistemas eram no passado. Vou dar um exemplo assim bem simples. A floresta amazônica e a Mata Atlântica, elas já tiveram épocas delas serem interconectadas. Então, em períodos interglaciais, tá, onde o clima da Terra fica muito mais quente e úmido, né, quando as geleiras continentais se retraem muito, o clima fica quente e úmido, favorece o surgimento, o aumento das florestas tropicais. Então, nessas épocas, vamos supor que aqui é a América do Sul, né, Amazônia, a área do Cerrado, aqui, e aqui a gente tem Mata Atlântica, né? Em épocas interglaciais, o que acontece? A Mata Atlântica aumenta e a floresta amazônica também. Então, algumas épocas, Mata Atlântica e Floresta Amazônica já foram conectadas. Por isso que a gente tem compartilhamento de fauna e de flora entre essas duas florestas atualmente. Tá? Hoje em dia, nem tanto, porque tem uma área que faz uma divisa, um ambiente mais seco aqui, ó, cerrado.
tá? Em épocas glaciais, que o clima fica mais seco e mais frio, acontecia exatamente o contrário. Era o cerrado que tomava conta da floresta amazônica e da Mata Atlântica. E aí ficavam remanescentes de floresta amazônica em alguns ambientes. E a Mata Atlântica mais reduzida. Tá? Isso eu estou falando assim, no período de alguns milhares de anos aqui na América do Sul. Tá bom? Então, Lorena, a questão é que essa flutuação climática, ela já ocorreu ao longo da história da Terra. Né? A gente consegue ver aqui, ó, épocas que a Terra foi mais quente e épocas mais frias. Tá? Entretanto, a mudança com que se dá essa transição de épocas glaciais para interglaciais, atualmente ela está sendo muito rápida. Né? Então, a última era glacial finalizou há 10 mil anos atrás, mais ou menos. Então, 10 mil anos atrás, o clima era muito mais frio do que é hoje em dia. Então, a gente está entrando no período interglacial. Tá? Então, para a gente fechar, nas épocas glaciais, ó, o Polo Norte, o gelo do Polo Norte, ele aumenta, chegando a cobrir grande parte da Ásia e da Europa, aqui, e da América do Norte também. E isso é o Polo Norte da forma com que ele é hoje. Tá? Então, tem um aprisionamento da água do globo. Essa água ela fica presa na forma de calotas polares. Tá? Então, o nível dos oceanos diminui, os continentes ficam mais frios e mais secos nas eras glaciais. Então, basicamente, isso. E o que explica, o que interfere nessas variações climáticas extremas está relacionado com o ciclo de Milankovitch. Esse ciclo de Milankovitch eu vou deixar para vocês pesquisarem e na próxima aula a gente discute. Tá? O porquê que a Terra entra nesses períodos. Entra e sai das eras glaciais. Tá? Então, basicamente, o ciclo de Milankovitch está associado com a excentricidade da elipse da Terra, o quanto que o movimento da Terra é esférico ao redor do Sol, ou o quanto que ele é elíptico. Porque ele muda. Tá? Está associado à obliquidade, então, o quanto que o eixo da Terra está pouco inclinado ou mais inclinado. Sendo que essa inclinação varia de 22,1 a 24,5. Hoje a gente está aqui, ó. Tá? E está associado também com a precessão. O quanto que a Terra está inclinando para um lado ou para o outro. Tá? Eu não vou entrar em detalhes hoje, porque não faz parte do conteúdo da aula, mas é interessante para vocês darem uma pesquisada. Oi? Só o slide anterior aí, um instantinho. Está aqui, Ivone. Ok, Milankovitch. Isso. Eu vou deixar disponível para vocês também, tá? Então, tem alguns vídeos interessantes. Eu vou colocar tudo no Siga para vocês darem uma pesquisada. E aí, na próxima aula, a gente pode até retomar o assunto para entender um pouco mais essa variação climática ao longo da história da Terra. Tá bom? Mas, por fim, é isso. Tá? Então, os efeitos de transição das eras glaciais, as calotas de gelo avançando sobre o continente e se retraindo
nas épocas interglaciais. Ok? E próxima aula a gente vai falar um pouco mais sobre fatores limitantes da produtividade. A gente vai falar sobre a produtividade nos ecossistemas. E começar a entrar um pouquinho mais sobre os ecossistemas propriamente ditos, né? Ecossistemas terrestres e aquáticos. Ok, gente? Então, dúvidas, questões? Esse é o momento. Felipe, quando acabar a aula eu posso fazer uma pergunta do PI rapidinho, é tipo 2 minutos. Pode sim. Os demais? Dúvidas? Tudo bem a aula de hoje, gente? Ok? Então eu vou finalizar a gravação.